Você acredita que em um único momento sua vida inteira pode virar de cabeça para baixo? Imagina acordar esta manhã como qualquer outro dia, pensando que está vivendo a vida familiar perfeita, uma esposa amorosa, um filho lindo, um lar feliz. Mas então, uma mensagem inesperada, um olhar estranho do seu parceiro, e tudo em que você confiava começa a ruir. Amargo, sufocante e frio. Quem imaginaria que por trás de cada abraço caloroso pela manhã se esconde o segredo mais obscuro da sua vida? Se um dia você descobrisse que a pessoa que você mais ama está te traindo em segredo, o que você faria? Exporia tudo? Ou observaria em silêncio e esperaria para ver quem realmente escolhe a família e quem escolhe o desejo egoísta? Prepare-se, porque esta história o levará a um turbilhão de dúvidas, mentiras e decisões que mudarão a vida de uma família. Quem será o mais machucado? Quem merece perdão? E você, diante dessa dura verdade? Será forte o suficiente para seguir em frente ou desistirá? Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Houve um tempo, não muito distante, em que, se você nos visse de fora, juraria que éramos a própria definição do sonho americano. Nossa casa ficava em uma rua tranquila e ensolarada, onde os vizinhos acenavam todas as manhãs e as risadas ecoavam dos churrascos no quintal. Dentro daquelas paredes, eu acreditava que tinha tudo. Uma esposa que iluminava qualquer ambiente, uma filhinha doce com o sorriso travesso da mãe e um futuro tão certo que parecia inquebrável. Mas às vezes os sorrisos mais brilhantes escondem as tempestades mais sombrias. Todas as manhãs começavam do mesmo jeito. Eu acordava com o cheiro de café fresco e ouvia a Naomi cantarolando lá da cozinha, sua voz se misturando à da pequena Emma rindo na cadeirinha. Somos uma equipe de verdade, você sabe disso, né? Ela dizia, dando um beijo na minha bochecha enquanto virava panquecas. Eu me apegava a esses rituais, ao seu calor, à sua previsibilidade, como um bote salva-vidas, ignorando silenciosamente as pequenas rachaduras que se formavam sob a superfície. Os feriados eram os nossos favoritos. Jantares de ação de graças lotados de familiares e amigos, Emma rastejando debaixo da mesa, suas mãos pegajosas agarrando torta de abóbora. Nas manhãs de Natal, Naomi e eu trocávamos beijos escondidos sob o visco enquanto Emma rasgava os presentes, seu riso tão contagiante que até minha mãe, que nunca sorria facilmente, acabava enxugando lágrimas de alegria dos olhos. Tínhamos tradições, lembranças e piadas internas que faziam outros casais invejarem o que parecíamos ter. Nossos amigos, como Michael e sua esposa Lisa, da rua abaixo, sempre brincavam: Adrian, você é o cara mais sortudo aqui. A Naomi é perfeita. E às vezes, nesses momentos dourados, eu quase acreditava neles. Mas só quase. Porque, mesmo naquela época, eu me perguntava, em silêncio, se alguém poderia ser tão perfeito assim. Às vezes, tarde da noite, eu repassava o dia na minha cabeça, relembrando pequenos momentos que pareciam estranhos, o olhar demorado da Naomi no celular, sua risada rápida que soava mais frágil do que genuína. Havia discussões, claro. Sobre estresse no trabalho, sobre de quem era a vez de buscar a Emma, sobre se estávamos passando tempo de verdade o suficiente juntos. Mas todo casal briga, certo? Guardei minhas dúvidas, convencendo-me de que o amor deveria ser um pouco difícil, que pequenos sacrifícios e preocupações deixadas de lado eram a cola que mantinha uma família unida. Meu irmão, Jack, certa vez me disse: a maioria dos homens só percebe que está perdendo o casamento quando é tarde demais. Eu ri dele, insistindo que isso era algo que acontecia com outras pessoas. Olhando para trás, vejo agora como é fácil acreditar na mentira quando você está desesperado para proteger o sonho. A fachada se manteve, por um tempo. Os amigos nos admiravam, meus pais irradiavam orgulho, e cada foto nas redes sociais pintava o quadro de uma família perfeita e feliz. Mas havia segredos se acumulando como poeira nos cantos, segredos que ninguém queria revelar. Às vezes, Naomi se calava durante os jantares em família, com os olhos brilhando com pensamentos que ela não compartilhava. Emma, sentindo a tensão mesmo em sua inocência, começou a se agarrar a mim com mais força, perguntando: papai, por que a mamãe fica triste à noite? É nessas pequenas fraturas quase invisíveis que a traição se insinua pela primeira vez. Enquanto eu me ocupava em representar o papel de marido perfeito, Naomi se distanciava cada vez mais. À noite, eu vislumbrava o nosso antigo eu, mas eles desapareciam tão rápido quanto apareciam. Eu perseguia essas memórias, desesperado para não perdê-las, sem nunca perceber que, ao me agarrar com tanta força, eu estava perdendo a verdade que se formava silenciosamente ao meu redor. E assim, por trás de cada foto feliz de família, uma tempestade se formava. Eu ainda não sabia, mas a vida em que eu confiava já estava começando a se desfazer. Bastou um breve momento para que aquela fachada perfeita se quebrasse e deixasse entrar o caos que mudaria tudo. Mas antes de um casamento ser posto à prova, sempre surge a primeira rachadura.
E a minha estava chegando, rápida e brusca, de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Não aconteceu de repente. O desenrolar começou com olhares que se demoravam um pouco demais no celular de Naomi, depois com conversas que se transformaram em silêncios constrangedores. Nossas rotinas permaneciam as mesmas na superfície, mas, no fundo, tudo havia mudado. Até o ar em nossa casa parecia mais pesado, como se cada suspiro e cada palavra não dita aumentassem a distância entre nós. Certa noite, durante o jantar, o telefone da Naomi vibrou 3 vezes seguidas. Ela se apressou para silenciá-lo, com um sorriso forçado por um segundo. Só trabalho, ela me garantiu, ignorando o telefone como se não fosse nada. Mas flagrei Michael, nosso vizinho e amigo, observando a cena com as sobrancelhas franzidas. Até ele percebeu a tensão, brincando depois: "Não deixe que ela te engane, Adrian, as mulheres têm vidas secretas." Ele riu, mas eu me encolhi. Emma também pressentia as coisas, à sua maneira inocente. Ela ficou mais quieta, nos observou com olhos arregalados e inquisitivos, e começou a perguntar se eu poderia colocá-la na cama, em vez da mamãe. Eu gostaria de pensar que crianças pequenas não percebem as correntes ocultas, mas a verdade é que elas percebem. Algumas noites, eu me deitava ao lado de Emma enquanto ela adormecia, sentindo seus bracinhos me envolverem com um pouco mais de força do que o normal, como se ela precisasse se ancorar contra algo que não entendia. As discussões se insinuavam discretamente. Naomi me repreendia por esquecer de esvaziar a máquina de lavar louça e, 2 horas depois, pedia desculpas com lágrimas nos olhos. Comecei a ficar até mais tarde no trabalho, dizendo a mim mesma que era por causa das horas extras, mas, na verdade, era mais fácil do que cair na incerteza em casa. Amigos como Liza e Jack perceberam, Lisa convidando Naomi para noites de garotas para animá-la, Jack me encurralando para tomar uma cerveja e perguntando: "Vocês duas estão bem? Vocês parecem estranhas ultimamente." Mas a confissão nunca veio. Em vez disso, houve pequenos momentos de dúvida: o jeito como Naomi se escondia para atender ligações na lavanderia, sua repentina obsessão por privacidade, trancando o celular, trocando senhas, guardando a tela como um baú de tesouro secreto. No começo, ignorei. Todo casal precisa de um pouco de espaço, certo? Mas então, o espaço começou a parecer um desfiladeiro, e eu estava parado na beira, sem conseguir mais alcançá-la. Minha mente se tornou minha pior inimiga, repetindo cenários sem parar. Será que ela está escondendo alguma coisa? Ou será que estou só paranoico? Algumas noites, eu andava de um lado para o outro pela casa depois que todos dormiam, lutando contra a vontade de checar o celular dela, me repreendendo por sequer pensar daquela forma. Amor significa confiança, eu sussurrava para mim mesmo, mas as palavras soavam vazias. Certa vez, durante um churrasco na vizinhança, Naomi se afastou com o celular por quase 15 minutos. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos e seu riso, seco. A esposa de Michael, Lisa, me lançou um olhar interrogativo, mas eu não tinha respostas. Naquela noite, depois que todos foram para casa, Naomi mal tocou na comida. Emma fez um desenho da nossa família com giz de cera, só que, dessa vez, a mamãe ficou sozinha de um lado do papel. Aquilo me atingiu com mais força do que qualquer discussão. As rachaduras, antes invisíveis, agora eram abismos escancarados. Cada mensagem que a fazia sorrir parecia uma adaga. Cada porta fechada, uma pequena traição. Meu mundo interior se retorcia de culpa e desconfiança, dividido entre confrontar Naomi e me apegar à ilusão de que ainda estávamos bem. Eu sentia tanta falta do nosso antigo que doía, uma dor física no peito que nenhuma palavra conseguia tocar. Mas eu não era mais apenas um marido amoroso. Eu havia-me tornado um detetive em minha própria casa, rastreando padrões, buscando respostas, mas aterrorizado com o que poderia encontrar. Vi Naomi se afastando de mim, passo a passo doloroso, enquanto Emma, Michael, Lisa e Jack circulavam pelas bordas da nossa vida em decadência. Mal sabia eu que a tempestade só estava ganhando força. Na noite em que eu vi Naomi sussurrando através da porta do banheiro às 2 da manhã. Sua voz suave e cheia de um anseio secreto, foi o momento em que percebi a verdade que eu tinha medo de nomear. Eu a estava perdendo, e talvez já a tivesse perdido. Achamos que a segurança na negação, mas segredos crescem nas sombras, alimentando-se do nosso silêncio. E, de uma forma ou de outra, toda mentira vem à tona. Para mim, o próximo capítulo foi o meu maior teste, o momento em que a traição deixaria de ser apenas uma suspeita, passando a ser um fato brutal e inegável. Há uma escuridão que se instala na noite em que tudo muda, uma frieza que se sente nos ossos, um silêncio mais ensurdecedor do que qualquer grito. Durante semanas, lutei contra a suspeita que me atormentava. Disse a mim mesma que era apenas estresse, a rotina da vida familiar nos desgastando. Mas, no fundo, eu sabia que estava fugindo de uma verdade que não queria encarar. Aconteceu numa manhã de sábado, início da primavera,
com a luz do sol entrando pelas janelas da cozinha como uma falsa promessa. Naomi estava lá fora brincando com Emma, seu riso flutuando pela porta aberta. Lá dentro, seu telefone vibrava incansavelmente no balcão, um nome piscando na tela que eu nunca tinha visto antes, Vincent. Tudo em mim guerreava entre confiar na minha esposa e precisar saber. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular dela. O mundo desacelerou. Eu dizia a mim mesmo que estava apenas protegendo minha família, que não se tratava de ciúmes, era sobrevivência. As mensagens me destruíram. Centenas, talvez milhares, todas entrelaçadas com segredos, saudades e memórias que Naomi nunca compartilhou comigo. Li as palavras dela para ele, vi os emojis de flerte, senti a adaga se contorcer a cada "sinto sua falta" e cada piada interna de um passado do qual eu não fazia parte. Não era apenas infidelidade emocional. Era a percepção devastadora de que minha esposa estava vivendo uma vida completamente diferente nas sombras, e eu estava cego demais, e talvez com muito medo, para perceber. Naquele momento, a casa se encheu de fantasmas. Cada risada que Naomi e eu compartilhamos, cada noite com nossa filha no colo, cada café da manhã, tudo se repetia na minha mente, agora envenenado pela dúvida. Meus joelhos cederam. Deixei-me cair numa cadeira, lutando contra a vontade de gritar. As discussões faziam sentido agora, os telefonemas atrasados, a atitude protetora, as noites em que ela dizia trabalhar até tarde, mas chegava em casa com um perfume diferente. Meu celular escorregou da minha mão enquanto eu tentava respirar, a adrenalina congelando meu sangue. O mundo encolheu para o tamanho daquela cozinha, o peso da traição ameaçando-me esmagar. Vi flashes de Emma, sua inocência, sua confiança, e senti que tudo estava em jogo. Mas, em vez de confrontar Naomi numa explosão de raiva, eu me fechei. Fiquei frio. Virei ator em minha própria casa, atuando em cenas com Emma, fingindo ser o pai e marido que eu queria ser enquanto uma guerra rugia sob minha pele. Jack, meu irmão, apareceu naquela noite, tendo percebido algo estranho na nossa última ligação. Ele me entregou uma cerveja, olhou-me diretamente nos olhos e disse: "Se você estiver se afogando, deixe-me ajudar. Não faça isso sozinho." Essa foi a primeira rachadura na minha armadura, mas eu não estava pronto para deixar ninguém entrar. Sorri, menti e perguntei sobre sua pescaria. Por dentro, eu estava gritando. Os dias seguintes foram de agonia. Observei Naomi, cada gesto dissecado, cada momento posto em dúvida. Lisa, nossa amiga, me pegou perdida em pensamentos no jogo de futebol da Emma e perguntou gentilmente: "Você está bem?" Quase contei a ela, quase deixei a dor transbordar. Mas o orgulho é um carcereiro cruel. Finalmente, o confronto que eu havia ensaiado mentalmente aconteceu. Esperei até que Emma dormisse, seu corpinho encolhido ao lado do ursinho de pelúcia, seu mundo ainda inteiro, por enquanto. Naomi lia no sofá, o rosto suave à luz do abajur. Sentei-me ao lado dela, com a voz trêmula, mas firme. Eu sei sobre o Vincent. Vi as mensagens. O silêncio que se instalou entre nós foi absoluto. O livro de Naomi escorregou de suas mãos. Por um segundo, vi todas as emoções transparecerem em seu rosto: choque, negação, medo e algo ainda mais profundo, vergonha. Ela começou a explicar, a minimizar, a encobrir a verdade, mas eu a interrompi. Tudo o que eu queria eram respostas reais, não mais uma mentira. As lágrimas vieram, ferozes e silenciosas. Sua voz era rouca enquanto ela confessava, sobre a solidão, o vazio, a maneira como Vincent a fazia se sentir viva pela primeira vez em anos. Minha própria dor se transformou em raiva, depois em tristeza, depois em uma exaustão profunda. Observei a mulher que eu amava se despedaçar diante de mim e percebi que a traição não era apenas uma ruptura. Era um desfazer lento e excruciante, 1000 pequenos cortes expostos em um único momento. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Vi em Naomi o que eu não me permitia ver no meu próprio reflexo: arrependimento, vulnerabilidade, a esperança desesperada de perdão. A casa pareceu prender a respiração conosco. Lá fora, Emma se mexeu e os faróis do carro de Lisa piscaram na janela, me lembrando de que não estávamos completamente sozinhos, o mundo ainda girava enquanto o nosso estava à beira do colapso. Este foi o ponto de ruptura, não apenas do nosso casamento, mas das ilusões às quais ambos nos apegávamos. E por mais que eu quisesse fugir, percebi que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Eu escolheria enfrentar a dor ou deixaria que ela envenenasse tudo o que nos restava. No final, toda traição exige uma escolha, e o que aconteceu em seguida testaria nossas almas de maneiras para as quais nenhum de nós estava preparado. Você já se viu à beira da própria vida, com cada lembrança, esperança e desgosto tremendo à beira do abismo, sabendo que o que quer que aconteça a seguir reescreverá sua história para sempre. Era eu, encarando o sábado mais longo da minha vida, sabendo que hoje Naomi faria uma escolha que jamais poderia voltar atrás.
depois do confronto, nada parecia real. O mundo lá fora continuava, Emma rindo no quintal com o nosso vizinho Michael, o cheiro de churrasco vindo da varanda de Liza, o sol brilhando como se nada estivesse errado. Mas lá dentro, cada segundo passava com o peso do martelo de um juiz. Naomi se movia pela casa como um fantasma. Às vezes, eu a pegava parada em frente ao espelho do corredor, apenas olhando para o próprio reflexo, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela dizia que estava bem, mas até Emma, nossa doce e perspicaz menina, sentia a tempestade. Papai, porque a mamãe está triste o tempo todo, ela sussurrou certa noite, enquanto eu a colocava na cama, com a voz trêmula. Eu não tinha uma resposta que não a partisse o coração. Por volta do meio-dia, o telefone de Naomi vibrou novamente. Uma nova mensagem de Vincent. Observei-a paralisada, olhando para a tela, os dedos pairando, mas sem responder. A tentação estava ali, há apenas uma resposta de distância. Senti minha raiva aumentar, mas a contive. Aquele era o momento dela. Eu não iria interferir. Não desta vez. Mas confiança é algo doloroso de se jogar. A vontade de monitorá-la, de pegar o telefone e verificar, de segui-la se ela saísse de casa, queimava em mim, crua e feia. Cheguei a ligar para o Jack, com a voz embargada, pedindo que ele ficasse de olho na Emma durante a tarde, só por precaução. Jack não insistiu, apenas assentiu, o rosto impassível com a compreensão silenciosa de um irmão. Ele sabia, talvez mais do que eu, como é difícil dar uma última chance a alguém que você ama. Durante horas, a casa ficou no fio da navalha. Naomi entrava e saía, às vezes pegando Emma para um abraço apertado demais, às vezes se trancando no quarto. Em certo momento, Lisa bateu à nossa porta, trazendo biscoitos caseiros, para Emma, mas na verdade para ver como estávamos. Ela e Naomi trocaram um olhar silencioso para a porta que revelava muito sobre dor, arrependimento e escolhas que as mulheres conhecem muito bem. Então, às 14 horas, Naomi estava na entrada, com as chaves na mão, os lábios comprimidos numa linha fina e determinada. Preciso sair, disse ela, com a voz suave, mas clara. Meu coração parou, eu não conseguia respirar. Mas tudo o que consegui foi um aceno de cabeça. Ela caminhou em direção à porta, parou e olhou para mim, os olhos brilhando de desespero, medo e algo mais que quase não percebi, determinação. Por uma fração de segundo, todo o seu rosto se contorceu. Emma caminhou pelo corredor, viu as lágrimas da mãe, silenciosamente, estendeu a mão para puxá-la. Não vá, mamãe, disse ela. Fique comigo. As palavras ditas com inocência destruíram algo dentro de todos nós. Naomi caiu de joelhos, abraçando Emma com força. Minutos depois, levantou-se, virou-se de costas para a porta e deixou as chaves caírem no chão com um baque. Sem me dizer uma palavra, foi até a cozinha, apagou o número de Vincent, bloqueou e, com as mãos trêmulas, me entregou o celular. Eu não vou embora, sussurrou. Hoje não. Nunca mais. Alívio, tristeza e amor me invadiram ao mesmo tempo, seguidos por uma exaustão mais profunda do que eu jamais conhecera. O momento não foi grandioso nem cinematográfico. Não houve aplausos. Apenas duas pessoas destruídas em uma cozinha, agarrando-se com unhas e dentes, com a esperança silenciosa de uma criança como a única coisa que nos guiava para frente. Lá fora, o sol continuava brilhando. Michael e Lisa acenavam do outro lado do quintal. Emma se agarrou a Naomi, recusando-se a soltá-la. E, em algum lugar lá no fundo, percebi que o perdão não é um ato único, é uma decisão que você toma repetidamente, todos os dias que escolhe ficar. Mas a história não termina com uma única escolha. A cura não chega só porque a porta permanece fechada. A parte mais difícil ainda estava por vir, enfrentar os destroços, reaprender a confiar e reconstruir a partir das cinzas da traição. E para nós, essa jornada estava apenas começando. Naquela noite, a casa parecia um campo de batalha depois que a luta terminou, calma na superfície, mas com cicatrizes por todos os lados. Naomi sentou-se à minha frente na mesa da cozinha, torcendo nervosamente o pequeno elástico de cabelo de Emma nas mãos. O sol já havia se posto horas antes, mas nenhuma de nós acendeu as luzes. Parecia certo, como se precisássemos da escuridão para dizer as coisas que precisavam ser ditas. Encarei-a, procurando pela mulher com quem me casei. Depois de tudo, eu não tinha certeza para onde ela tinha ido, ou se queria voltar. Minha língua estava pesada, mas quebrei o silêncio primeiro, em voz baixa. Porquê? Porque ele. Porque isso. Minhas palavras ficaram ali, cruas e expostas. Naomi me encarou, os olhos vermelhos, mas firmes. Não sei se existe uma resposta que melhore isso, disse ela suavemente. Sua voz tremia enquanto tentava explicar o vazio,
a solidão que lentamente se instalara em nosso casamento sem que nenhum de nós percebesse. Ela descreveu como se sentia como um fantasma em sua própria vida. Presente, mas despercebida, necessária, mas nunca desejada. Quando Vincent me encontrou, me senti vista novamente. E isso, sua voz falhou, me apavorou ainda mais do que perder você. Minha raiva transbordou naquele momento, raiva não só dela, mas de mim mesma, dos anos de complacência, das rotinas que deixamos sufocar nossa chama. Você podia ter falado comigo, gritei. Naomi se encolheu, e por um momento me odiei por fazê-la chorar. Mas a dor precisava vir à tona. Você podia ter dito alguma coisa antes de destruir nossas vidas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, silenciosas e constantes. Ela estendeu a mão para mim, mas eu hesitei. Nesse intervalo, Emma entrou no quarto, meio adormecida, agarrada ao seu ursinho de pelúcia. Ela nos encarou, confusa, e eu percebi, nossa dor estava se infiltrando no mundo dela. Mamãe, você vai embora, sussurrou. Naomi caiu de joelhos, puxando Emma para os braços. Não, querida. Eu não vou embora de novo. Eu prometo. Aquela promessa trêmula pareceu mais forte do que qualquer voto que havíamos feito antes. Depois que Emma voltou para a cama, a conversa se tornou sincera, implacavelmente. Naomi admitiu cada mágoa, cada arrependimento. Eu confessei o ressentimento que havia enterrado, os desejos e medos que nunca mencionei em voz alta. Conversamos sobre Jack e Lisa, sobre como seus casamentos enfrentaram tempestades semelhantes, como Liza uma vez quase se afastou pelo mesmo vazio. Pela primeira vez, nossas dores se encontraram. Chega de ilusões. Ninguém inocente, ninguém inteiramente culpado. Apenas duas pessoas imperfeitas sentadas nos destroços, ousando construir algo novo a partir dos pedaços. Criamos regras naquela noite, não por desespero, mas por esperança, transparência total, terapia, individual e em casal, conversas regulares e pequenas promessas um ao outro, como apareço quando quer correr, e conversa em vez de me esconder. Reconhecemos que seria um longo caminho, com contratempos e dúvidas, e que talvez nunca mais voltássemos à confiança ingênua que tínhamos antes. Mas, pela primeira vez em meses, acreditei que realmente tínhamos uma chance. Enquanto observava Naomi enviar uma última mensagem, desta vez para Vincent, despedindo-se dele para sempre, comigo sentado ao lado dela, senti a primeira ponta de alívio. Não felicidade, nem perdão, ainda estavam muito distantes. Mas algo sólido, algo que valesse a pena escolher novamente. Lá fora, o mundo continuava girando. Michael acenou da varanda, Lisa mandou uma mensagem, pensando em vocês, vocês dois são mais fortes do que imaginam. No andar de cima, Emma continuava dormindo, seus sonhos, pelo menos esta noite, tranquilos. E no andar de baixo, duas pessoas magoadas, mas honestas, finalmente enfrentando as consequências juntas. Mas escolher ficar é só o começo. A cura exige mais do que desculpas. Exige trabalho incansável, coragem e a disposição de reconstruir, tijolo por tijolo frágil. E, à medida que nossa jornada continua, são os pequenos momentos de graça que realmente testarão quem nos tornamos. Asterisco, as pessoas pensam que, depois que as lágrimas são derramadas e os pedidos de desculpas sussurrados na escuridão, a parte mais difícil já passou. Elas estão enganadas. O verdadeiro desafio vem nos dias e semanas seguintes, quando o mundo espera que você siga em frente. Mesmo que as feridas ainda estejam abertas e pulsando. Naomi e eu prometemos recomeçar, mas não foi uma transformação radical. A cura começou com silêncios constrangedores a caminho da terapia, xícaras de café tremendo em mãos nervosas e a incerteza infinita de se desculpas, suficientes, algum dia seriam realmente suficientes. As sessões de aconselhamento nos expuseram, camada por camada de dor. Confessei a aconselhar aos momentos difíceis. Quando a desconfiança me atingiu do nada, quando me vi revivendo velhas discussões ou examinando cada notificação que aparecia no celular da Naomi. Naomi, por sua vez, soluçava enquanto falava sobre o vazio que a havia desviado, a pressão que sentia para ser perfeita como esposa e mãe e a vergonha de se ver através dos meus olhos decepcionados. Fizemos exercícios que pareciam triviais à primeira vista. Escrever cartas para os nossos antigos eus, planejar pequenas conversas sinceras todas as noites. Às vezes, eu chegava em casa e encontrava Emma e Naomi dançando na sala, com a música alta, risos e por um instante eu acreditei em nós novamente. Mas, no momento seguinte, uma noite mal dormida no trabalho ou uma piada inocente do Jack sobre terapia de casal me traziam de volta à dúvida. Não era linear. Naomi ocasionalmente voltava aos velhos hábitos. Ficar quieta quando algo a incomodava, trancar-se no banheiro para organizar os pensamentos. Minhas inseguranças irrompiam, às vezes sem aviso. Lembro-me de uma vez, tarde da noite,
em que me vi rolando mensagens de meses atrás, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse provar que essa nova paz era apenas temporária. Nossos amigos se tornaram uma colcha de retalhos de apoio e lembretes gentis. Lisa às vezes buscava Emma para brincarmos juntos, dando a Naomi e a mim a chance de conversar, ou simplesmente sentar lado a lado em um silêncio exausto. Jack me ligava depois de longos dias de trabalho, sua voz era uma tábua de salvação teimosa que eu nunca percebi que precisava. Aos poucos, criamos novas rotinas, uma noite da verdade semanal, onde compartilhávamos nossos medos, por menores que fossem. O aniversário da Emma chegou e, pela primeira vez, Naomi escreveu em seu cartão: "Não importa o que aconteça, a família é o nosso maior tesouro." Meu peito apertou ao ler aquilo, agridoce, mas real. Houve contratempos. A dúvida se insinuou em noites tranquilas. Às vezes, o perdão parecia distante, como perseguir a luz do sol em meio a uma tempestade. Mas, lentamente, o ressentimento desapareceu, substituído por uma esperança cautelosa. Houve momentos, um olhar compartilhado, um toque gentil, uma risada durante um filme, que se tornaram tijolos na fundação de algo novo, se não inquebrável, pelo menos honesto. Não éramos mais as pessoas que éramos antes. Naomi não era mais apenas a esposa brilhante e perfeita, ela era uma mulher corajosa o suficiente para confrontar sua própria escuridão, lutar por nós e lidar com sua culpa todos os dias. Quanto a mim, aprendi a viver com amor e vigilância. Aprendi a acreditar em segundas chances, não porque a dor desaparece, mas porque escolher ficar é um ato de coragem, repetido inúmeras vezes. E assim, nossa história não é um conto de fadas. É um trabalho em andamento, confuso, mas real, uma família unida não pela negação, mas pelo esforço incansável de confiar, perdoar e reconstruir. Porque a verdadeira cura não é um destino. É uma jornada à qual você diz sim todos os dias, cercado por aqueles que mais importam. E você? Se estivesse no nosso lugar, encontraria forças para recomeçar, ou se afastaria para sempre? Conte-nos sua opinião nos comentários e agradecemos por compartilhar esta parte da nossa jornada. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo e compartilhar nossa história. Seu apoio é muito importante e realmente nos ajuda a crescer e melhorar. Se você achou este conteúdo relevante, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Também adoraríamos saber sua opinião. Fique à vontade para deixar um comentário ou sugestão abaixo para nos ajudar a criar vídeos ainda melhores para você. Agradecemos a cada um de vocês por fazer parte desta jornada.